Pessoal, o nosso pensamento, ele é uma emissão de onda eletromagnética e vai acontecer que, conforme a maneira como eu conduzo o meu pensamento e direciono ele pela minha vontade, isso vai realizar em mim uma hipertrofiação do poder da minha vontade quando eu pego frases de Jesus, vibrações que vêm dele, e naquilo que ele exarou para nós e deixou, como o perdão, o amor ao inimigo, que são frases que hipertrofiam a nossa vontade. E acaba que uma vontade hipertrofiada vai funcionar como um bombardeamento automático de princípios mentais que nos contrapõem aos impulsos inferiores. Porque eu vou escolher, pela minha vontade, fazer essa bombardeação benéfica, que, em se contrapondo aquilo em mim que é rancor, impaciência, inclemência, acaba que vai permitindo essa hipertrofiação de uma vontade que conduz o meu desejo. Isso per si vai facilitando para que eu mantenha pensamentos elevados. Porque, inclusive, existe uma reflexão traga pela ciência de que se eu tento evitar pensar em alguma coisa, é aí que aquilo se me apresenta. Então, te falar para o indivíduo, não pensa num cachorro marrom. Aí é que eu vou lá e penso nesse cachorro marrom. Mas, por outro lado, eu tenho, pela minha vontade, o poder de controlar aquilo que eu penso. Porque parar de pensar eu não consigo. Porque é um movimento que, quando nós adentramos o estado de pensamento contínuo, ele nos acompanha. E nós produzimos milhares de pensamentos por dia. Mas eu consigo direcionar essa onda eletromagnética que eu emito, que é o meu pensamento, e eu vou fazer isso a partir de um direcionamento que eu dou para minha mente, porque quando a gente fala de um controle de pensamento é porque eu estou fazendo uma baliza da direção dos meus mente e, ao mesmo tempo, os princípios mentais que estou emitindo, e enquanto aí partículas psíquicas, que acaba que a maneira como eu faço essa direção vai dizer daquilo que eu vou emitir e que se transforma em forma pensamento, com seus consequenciais. Por isso que, quando a gente vivencia o divino código, a gente ancora em nós a transformação. Como um irmão do Chico, que numa encarnação anterior, ele houvera sido um fazendeiro ali do período da escravatura, que pegava pessoas e moía ali na moenda de cana. E acaba que ele saiu dessa encarnação dele para o astral com muitos débitos, uma situação complicada moralmente. E na reencarnação dele como irmão do Chico, ele ajudou muito o Chico ali na recepção das pessoas que iam procurar o atendimento pelo Chico, e que, se esse irmão dele não fizesse a recepção dessas pessoas e acabasse dando aquele acolhimento inicial e o direcionamento que precisava, o Chico não teria como
fazer o trabalho dele da datilografia que ele realizava das psicografias que ele recebia, enquanto o que ele realizava. Porque os livros que ele ia escrevendo, que eram tragos a lume por Emmanuel e outros que usavam da mediunidade dele para escrever, e aqui a gente inclui André Luiz e tantos outros, porque são até hoje em torno de 550 livros publicados, porque continuou a ser publicado o livro mês depois do desencarne dele. E nesse sentido que quando ele recebia um livro e à medida que ele ia recebendo as páginas daquele livro, ele ia datilografando, e é um trabalho moroso, porque datilografia, diferentemente de digitação em computador, como a gente faz hoje, se erra uma letra, tem que refazer a folha que está sendo datilografada. Então, naturalmente, gastava um tempo grande do Chico, ele precisava poder ficar fazendo essa datilografia, porque tinha o irmão que poderia atender os populachos que se acorriam aí para poder trocar uma figurinha com o Chico, receber algum atendimento dele. E acaba que quando chegou por volta aí de uns 12 anos que ele houvera feito esse trabalho junto do Chico, ele veio a cair de cama e ele teria uma sequela, que se ele sobrevivesse a essa sequela enquanto continuar encarnado, ele ficaria de cama aí por anos, como no estado vegetativo, que a gente sabe que o espírito ele continua ativo, por isso é importante, seja a vivência que for, o indivíduo passar por aquilo com resiliência e poder aproveitar a vivência que ele está tendo para o seu burilamento moral. Mas no caso desse irmão do Chico, ele, se continuasse encarnado, permaneceria de cama, sem ter condição de se locomover, e seria aí uma experiência expiatória, que tem a ver com o que ele havia feito na encarnação anterior, de moer outros nessa máquina e esse aparato de cana que tinha lá. Porque até na época a gente não tem as maquinarias que tem hoje, até quando a gente considera para poder moer cana, mas existia ali uma parafernália preparada para preparar a cana, e que ele usava isso para poder infligir tortura e morte aos outros. E acabou que foi feita uma conversa no astral e decidiram que ele não precisaria passar por aquela expiação de ficar imóvel na cama, fisicamente falando, pelos anos que ele houvera contribuído de forma bonosa na atividade do bem, junto ali do Chico. Então, acaba que os anos em que ele contribuiu e auxiliou para que o trabalho na Leira Espírita acontecesse, teve um empenho dele tal que os benfeitores consideraram que não seria necessário ele passar aquela expiação de ficar anos numa cama, e então ele tinha recebido o prêmio de desencarnar. Então, no caso em tela ali, foi um prêmio libertador que esse irmão dele recebeu pelas atividades no bem que ele tinha realizado até ali. Porque o bem que a gente realiza em um lugar é nosso advogado em toda parte. E essa ação bonosa, ela muda destino, porque a partir dela a gente vai conseguindo vencer as nossas imperfeições, a gente vai quitando nossos débitos, vai construindo créditos morais, e ao mesmo tempo a gente vai mudando a nossa destinação, porque a gente vai modificando as expiações e as provas pelas quais nós precisaremos passar, inclusive diminuindo o rigor disso. Então, às vezes, o indivíduo, para poder expiar uma dada falha pregressa, precisaria ter uma experiência mais dolorosa, mais drástica, e pelo que ele distribuiu de frutos bons até ali, ele já não precisa ter aquela experiência tão rigorosa, tão dolorida.
E esse abreviamento significa uma trajetória mais leve, menos sofrida. Porque mesmo que isso faça parte da nossa trajetória, enquanto um orbe que nós estamos, considerando a dor, o sofrimento, mas a gente pode ir levificando isso, tornando mais suave o nosso processo, e a gente consegue fazer isso pela prática da caridade ativa, que cobra a multidão dos nossos erros. Por isso que, quando a gente fala essa questão da escolha que fazemos da nossa mente enquanto a direção que eu vou dar para ela, tem a ver com o destino que eu estou construindo para mim. E essa movimentação, ela vai acontecer a nível mental, mas uma atitude que eu vou fazer essa modulação. Como isso não vai ser dito em mecanismos da mediunidade, no capítulo que vai tratar sobre a matéria mental, que em vulgar posição, acomodado às impressões da criatura humana comum, os mentais átomos inteiros, regularmente excitados na esfera do pensamento, produz uma onda de baixa frequência e muito longa, que é uma sustentação simples da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Agora, quando a gente considera esses mentais elétrons nas órbitas dos hábitos da mesma natureza, a causa dessa agitação e estados menos comuns da mente, quais sejam de atenção ou pacífica atenção, em virtude de oração natural, reflexão, o campo do nosso pensamento vai se exprimir em onda de comprimento médio ou de aquisição de vivência, experiência por parte da alma, correspondendo à produção de interior luz. Então, aqui nós temos um primeiro momento, o átomo, quando tem as suas estruturas internas todas excitadas de forma regular, é quando a gente tem aí as ondas mais longas, que são simples sustentação da individualidade, que não é uma produção de luz interna, mas produz aí um calor enquanto manutenção desse estado de calor, que é necessário, inclusive, para o metabolismo básico mesmo, porque aqui é bem a parte fisiológica. Agora, quando a gente considera nesse átomo que tem no núcleo próton, nêutron, e enquanto aí os elétrons na eletrosfera, que são as camadas que envolvem o núcleo, nós temos também as subpartículas, porque até hoje estão sendo descobertos subpartículas de subpartículas. Mas quando a gente considera que os elétrons que estão na eletrosfera que se agitam, então aqui a gente já não está falando do átomo inteiro, regularmente excitado, que vai liberar onda muito longa, que é uma onda de simples sustentação da individualidade para manter calor. Já a questão do elétron mental nas órbitas desses átomos de mesma natureza, quando eles se agitam, é devido a estados menos comuns da mente. Quando a gente tem aí uma tensão no estudo, uma pacífica tensão, em virtude de oração natural, reflexão, o campo do nosso pensamento, ele vai se exprimir em onda de comprimento médio, então já não vai ser mais longo, como na ocasião anterior, mas agora o comprimento de onda é médio, que vai ter a ver com a aquisição de experiência. Não é mais para sustentar a individualidade, mas adquirir experiência por parte do espírito imortal. E ao invés de ser apenas para manter calor, aqui já há a produção de luz interior. Então mostra como que a prece, as reflexões, o autoconhecimento, o esforço no estudo nobre, tudo isso implica em agitações dos elétrons mentais, enquanto aí dessas partículas que ficam na eletrosfera em torno do núcleo,
E isso, per si, vai nos permitindo adquirir experiências preciosas e que leva à produção de uma luz que é o acento porta dentro da alma. Agora, quando a gente considera os diminutos núcleos atômicos, então, que não é mais o átomo inteiro, como no primeiro caso, não é mais o elétron, como no segundo, mas os diminutos núcleos atômicos. No caso deles serem excitados, são em situações extraordinárias da mente, quais sejam profundas emoções, indizíveis dores, aturadas concentrações de mental força, laboriosas concentrações psíquicas, aflitivas súplicas. Quando isso acontece, o domínio dos nossos pensamentos vai emitir raio muito curto e de poder imenso transformador do campo espiritual. Então, seriam semelhantes teoricamente aos que se aproximam dos raios gama, que são aí raios muito curtos, enquanto ondas eletromagnéticas que têm uma frequência alta e um comprimento curto. Então, se no primeiro caso a gente tinha onda longa de frequência baixa, aqui a gente tem onda curta de frequência alta. Então, a gente percebe aí que há uma primeira situação que é o átomo todo vibrado, há uma segunda situação que é o elétron excitado, e há uma terceira situação que são os núcleos atômicos diminutos excitados. Agora, chegado nesse ponto, gente, dos núcleos atômicos diminutos excitados, vai acontecer que isso é uma elevação. Porque é quando eu estou me demorando em situações de talhamentos do meu ser. Até mesmo quando a gente considera essa profunda emoção e o domínio do pensamento, porque quando o indivíduo ele consegue o grande domínio sobre si mesmo, ele consegue uma estabilidade emocional, uma disciplina no domínio das suas emoções. E, nesse sentido, ele passa a ter um equilíbrio espontâneo de sentimentos, que, inclusive, é um estado que propicia a ação dos benfeitores para nos usar em determinadas tarefas. Então, a partir do momento que eu desenvolvo a minha disciplina e o domínio da minha mente, isso vai me levar à emissão de raios mais curtos e com um poder maior para transformar o meu perispírito. Porque quanto mais curto o comprimento de onda, maior vai ser aí a sua frequência e maior o seu poder transformador. Por isso que quando a gente fala da angelitude, são espíritos que atingiram a perfeição, que, portanto, tem um comprimento de onda tão curto, com uma frequência tão alta, tão poderosa, que é inabordável para nós, foge ao nosso escopo. Porque são aí ondas que eles emitem, cujo poder penetrante, transformador, nós não conseguimos abarcar. E que, inclusive, vai ser usado aí quando um espírito desses elabora um orbe, preside o início de um universo, como aquilo que nós entendemos, porque a gente tem o Cristo de um planeta, como Jesus com o nosso, temos o Cristo de uma galáxia, como tem o da Via Láctea, que a gente não sabe qual é, tem o Cristo de um sistema solar, e de cada sistema que existe dentro das galáxias, cada um vai ter o seu Cristo, e por aí vai, até que a gente chega no universo, o universo também tem seu Cristo, porque tem vários universos e cada um tem seu Cristo. Mas quanto mais elaborado o estrutural, como por exemplo um universo que tem um alcance muito maior do que um planeta, naturalmente que o Cristo que coordena esse universo, ele é mais elevado na hierarquia angélica. Nesse sentido que um espírito desses,
cuja angelitude o galgou a uma condição que ele consegue emitir ondas tão curtas, com frequências tão altas e tão poderosas, a ponto de elaborar um universo. E nesse sentido que quanto mais a gente vai evoluindo, a partir do domínio de nós mesmos e das laboriosas concentrações psíquicas, aturadas concentrações de força psíquica, a própria questão das boas ações que nós realizamos com perseverança, sem solução de continuidade, indo no caminho da lealdade a Jesus nesse caminhar, vai acontecendo que a gente vai encurtando as ondas que a gente vai emitindo, e ao mesmo tempo elas vão adquirindo mais poder transformador, e por outro lado elas vão também tendo aí uma frequência maior. Por isso que a questão desse movimento que acontece conosco chega num ponto que esse poder transformador dessa onda muito curta que eu estou emitindo, porque é mais elevada, desfaz, por exemplo, algum nódulo que eu possa ter no meu organismo em vibração leve. Então, às vezes, um indivíduo, ele iniciou aí um nódulo em alguma região do corpo, um cisto, que pode ser algo sem maior importância, mas que pode ser o início de uma tumoração maligna. Mas se eu tenho essa mente elevada, eu, pelo próprio poder das ondas que eu emito, num momento de oração, de reflexão, de concentração, eu posso conseguir, com essas emissões mentais que faço, desfazer nódulos no meu organismo. Porque isso vai acontecer a partir do meu perispírito. Porque essas ondas têm um poder maior de atuar e modificar algum aspecto no meu perispírito. E a partir do momento que modifico o perispírito, isso vai reverberar no organismo físico. Nesse sentido que, chegado nesse ponto, o órgão, como o pulmão, que tem aparecido ali um nódulo, pode acontecer que esse nódulo venha a desaparecer a partir desse processo ou diminuir. E nós temos relatos nesse sentido, como uma médica que ela é norte-americana e, através de abordagens dela com ela mesma, ela conseguiu ir desfazendo os tumores que já tinham espalhado pelo organismo dela. Ela foi indo desde os tumores menores até os tumores maiores. Inclusive, ela tinha escrito um livro, Você Pode Curar a Sua Vida, em que ela relata a experiência que ela teve com a abordagem que ela fez com ela mesma. Aí, médica, enquanto aí o movimento que ela fez com ela mesma, não enquanto uma área de atuação dela, mas por ela ter se tornado médica dela mesma nesse processo. E ela, então, vai escrever esse livro que se tornou um best-seller, onde ela coloca a maneira como ela conseguiu, por um pensamento elevado, a partir de um domínio profundo do próprio pensamento e de fermentações e articulações reangulantes com a sua concentração mental, onde ela, manipulando essa força mental, pôde, assim, realizar modificações no seu perispírito, enquanto aqueles tumores que já estavam espalhados, e isso reverberou no organismo físico. Então, ela que estava com os dias contados, por causa desse câncer que já tinha espalhado e, portanto, não tinha como desfazer mais aquele estado de coisa, ela não só é curada, como ainda vive muitos anos, e ainda teve uma virada na sua trajetória, porque com a sua experiência ela pôde escrever esse livro e ajudar muitas pessoas. Existe um outro relato também de um cientista que ele veio a ter um acidente em que a coluna vertebral dele foi esmagada
e ele não tinha perspectiva de voltar a andar. E o médico tinha falado que poderia ser feita uma circuitaria de titânio, onde uma coluna vertebral poderia ser colocada ali no local da coluna vertebral dele, mas que a promissoriedade disso seria para ele ter alguma locomoção, porque andar como ele andava não seria mais possível. Ele recusou aquilo que foi oferecido para ele e pediu para um amigo que morava em outro estado, nos Estados Unidos, para ficar na casa dele por uns 6 meses. Esse amigo, ele residia no Havaí, já esse cientista estava em outro estado. E ele foi, então, para a casa desse amigo, e quando ele pediu para ir para lá ficar 6 meses, ele pediu um quarto, que ele pudesse ficar nesse período. E ele, então, ficou de bruços por 6 meses, fazendo essas mentalizações, enquanto articulações, comandos, recomandos, fermentações com a sua força mental, para transformar a situação das suas células perispirituais na região da coluna e, consequentemente, do organismo físico, para que ele pudesse voltar a ter um movimento. E saiu de lá andando. Então, ele conseguiu fazer essa manobra enquanto uma abordagem dele com ele que tem a ver com a minha manipulação da minha força mental, que é como eu, por uma vontade hipertrofiada, e que em Jesus isso acontece per si, porque a moral do Cristo, ela hipertrofia o nosso potencial de vontade, de desejo e a nossa vontade de fato, porque ele nos traça diretrizes que nos leva a encurtar as ondas que a gente emite, a aumentar a frequência delas. Inclusive, aqueles na época de Jesus que se aproximavam dele e conseguiam receber aquilo que Jesus estava oferecendo, é porque a pessoa conseguia fazer um aumento das suas frequências mentais, ao mesmo tempo encurtando as suas ondas mentais e aumentando o poder transformador dessas ondas que emitia, que a permitia subir de frequência e, portanto, conectar com Jesus. Então, um indivíduo ali diante de Jesus, até considerando a frequência altíssima de Jesus como um espírito de envergadura crística, aquele que se aproximasse dele para conseguir ter um elo mínimo, uma conexão mínima para poder receber dele algo, a pessoa precisava subir a sua frequência. E, portanto, o seu poder de refazer o próprio destino, que o indivíduo conseguia pelos sentimentos nobres, que ele passava a cultivar a partir dali. Porque alguém, para ser sensibilizado pela palavra de Jesus naquela época, pela sua presença, é alguém que já tinha uma disposição interior para a caridade, para o bem do próximo. E essa pessoa, com essa disposição, essa busca que ela já trazia, ao encontrar com Jesus, era possível ela fazer uma subida de frequência tal que a conectava, a alinhava com aquilo que Jesus estava transmitindo. Não enquanto com a envergadura crítica, que ainda está muito distante de nós, mas com aquilo que Jesus estava entregando para ela. Por isso que a gente tem aquele que esteve com Jesus ali, ouvindo ele no lago, quando Jesus subia na barca, na margem, e começava a conversar com o populacho, aquele ali no meio desse populacho, sentado na margem, que ouvia Jesus, e isso não redundou numa transformação moral importante. O indivíduo, mesmo que ele tivesse algum despertamento e tentasse fazer algum movimento no sentido de melhorar a sua conduta, ele ainda tinha muito medo,
inclusive da perseguição que foi feita aos cristãos. Então, como Pedro, naquele primeiro momento, negou Jesus e não conseguiu dar a vida por ele, perder a sua vida pela causa de Jesus. Por outro lado, teve outro que estava sentado do lado desse primeiro indivíduo, que ouviu as mesmas coisas que esse primeiro indivíduo ouviu e que conseguiu fazer uma subida de frequência para receber aquilo que Jesus estava falando, tal, que isso redundou em transformação da sua conduta e em melhoramento moral. E o indivíduo, então, passa a seguir Jesus e é capaz de enfrentar as perseguições que aconteceram na época e dar a sua vida por Jesus. E essa questão, gente, Jesus vai trazer para nós acerca daquele que quer seguir a Ele sobre a imperiosidade, nós carregarmos nossa cruz. Porque quando nós consideramos essa colocação do Mestre, quando ele diz aí em Lucas, capítulo 6, que nós seremos felizes muito quando os homens nos odiarem, nos tratarem generosamente, nos separarem e nos rejeitarem, enquanto o nosso nome como ruim por causa dele. Então, Jesus vai dizer que é para nós nos regozijarmos e exultarmos de felicidade, porque uma recompensa grande nos estaria reservada no céu. Porque foi assim que os nossos pais houveram sido tratados pelos profetas. Então, Jesus ele vai falar no subsequente, nos evangelhos, tanto Marcos, Lucas, Mateus, João, porque ele chamou o populacho a ele e também junto os seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, que é esse emblema de perder a nossa vida por ele. Porque quem quiser salvar sua vida aqui vai perder. Agora, quem perder sua vida aqui pela causa do bem, vai reencontrá-la. E que isso não é aqui na terra. Porque quando Jesus traça para nós a questão da recompensa, ele mostra que isso é no astral. Então, ele vai dizer que quem quiser ir após ele, desapegue si mesmo, se auto-renuncie, carregue sua cruz e o siga. Porque quem quiser fazer autossalvação vai perder ela. Agora, aquele que se perde por amor a Jesus, ao seu evangelho, à sua moral, esse se salva. Então, Jesus vai dizer: que serviria a um homem ganhar todo o orbe e perder a si mesmo? Quer dizer, o que eu vou dar em troca da minha vida? Nesse sentido que Jesus ele vai então trazer que aquele que quiser ir após ele precisa carregar a sua cruz. E aqui esse emblema da resiliência, da humildade, da mansuetude. Porque a revolta com a minha cruz vai tornar inapta essa minha tentativa. Se ao invés de eu pegar minha cruz e seguir após o Mestre animada, com uma boa vontade, eu fico queixando, me lamentando de ter que estar carregando aquela cruz, eu não estou apta para ir após o Mestre, porque eu ainda estou naquela vibração da queixa, da lamúria, da lamentação. Por isso que a resiliência, ela é a base, essa longanimidade, que essa virtude poderosa em que o indivíduo ele pode estar sobre a dificuldade que for, mas ele consegue aí, mesmo que fique nisso por um período longo, sair disso mais fortalecido. Então, se a gente pega, por exemplo, essa questão da palavra longanimidade, isso vai trazer para nós essa prodigalidade, que é quando a gente suporta contrariedades com firmeza, em benefício de outrem,
E aqui tem o emblema do que Jesus trouxe da renúncia e a própria questão da generosidade, magnanimidade, a resignação, a paciência com que eu suporto mal, contrariedade, dificuldade. Porque quando o indivíduo ele tem essa longanimidade, não importa o tempo que as contrariedades durem. E às vezes vai a vida toda, porque tem problema que a gente vive que vai resolver enquanto a gente estiver aqui. Tem problema que vai aliviar o peso daquilo. Agora tem problema que nós vamos continuar com ele enquanto a gente estiver encarnado aqui. E eu é que preciso desenvolver longanimidade, mansuetude, resiliência, para eu poder enfrentar com valor isso. Porque se eu caio na queixa e me considero fraca para poder viver isso, vai acontecer que eu não vou desenvolver a força que eu preciso, e a hora que eu sair da Terra e for para o astral, eu vou ter que reencontrar essa experiência numa próxima encarnação, porque eu não vou ter dado conta dela. Porque eu só dou conta da expiação e da prova se eu vivo isso resignada, longânime, resiliente. Caso contrário, é porque eu não estou dando conta daquela experiência e aí ela vai me buscar de novo. Porque não é nem eu que vou procurar, mas a experiência me busca novamente. Para que eu, vivendo isso novamente, possa dar uma resposta melhor. E Jesus sabia tanto disso que já nos avisou. Numa boa, vai, pega seu peso, que verga sobre o seu ombro e vem após mim. Ele já nos avisava que a gente precisa ser resiliente. Porque ele sabia que se o indivíduo chuta o balde e reclama de estar muito pesado a sua situação, ele vai perder aquela instância. Por isso que Jesus diz que corajosamente suportar as tribulações, que a nossa fé nos suscitará. Porque aquele que tem fé verdadeira, ele é atribulado. E inclusive assediado espiritualmente. Porque aquele que realmente tem uma fé contagiosa, que prega pelo mérito mesmo, por fé em Jesus, que é nosso modelo e guia, ele é perseguido e assediado. Porque aquele que está entregue à obsessão, ele está ao léu. Não tem por que o obsessor preocupar com ele, porque ele já está julgando o time do obsessor. Agora, aquele que está julgando no time da caridade, do serviço nobre, esse sim é uma preocupação para o obsessor. Então, o obsessor vai assediar é quem está vivendo a fé verdadeira. É quem está conseguindo abnegar de si mesmo, tomar a sua cruz, perder a sua vida pela causa do Mestre. E até a questão de perder a minha vida para que Jesus seja encontrado. Porque esse lugar que eu me coloco que permite que Jesus me use para chegar em quem precisa. Porque o outro não precisa de mim, ele precisa de Jesus. Aquilo que eu faço precisa aproximar o outro de Jesus. Porque se eu vou aproximar o outro de mim, eu só vou oferecer para o outro a minha sombra. Mas se eu aproximar o outro de Jesus, aí sim, ele vai receber auxílio. Então, aquilo que eu faça, fale, pense, precisam ser movimentos que aproximam o outro de Jesus. Nesse sentido que vai ser trago que se a gente renega o Mestre para salvar nossa vida e nossos bens, a gente vai perder as vantagens do Reino Celeste. Ao passo que se eu tiver perdido tudo nesse mundo até a vida para triunfar a verdade, na vida futura receberemos o prêmio da nossa intrepidez, coragem, da nossa abnegação, perseverança. Mas se eu sacrificar os celestes bens aos terrestres gozos, já teremos recebido a nossa recompensa. E aqui, esse recorte, até mesmo da nossa vida. Porque quando a gente fala, por exemplo, dos primeiros cristãos, eles precisavam entregar, muitas vezes, a vida do corpo físico mesmo, para o triunfo da verdade.
Hoje, mesmo que nós não sejamos chamados a dar a vida física, mas nós precisamos dar a vida moral. E que às vezes é até mais exigente. Aqui a gente não está colocando a questão de diferenças entre dar a vida do corpo e dar a vida moral, porque são equações de um mesmo cálculo, enquanto a doação da vida pela causa da verdade. Mas nós vivemos outros tipos de perseguições espirituais que a gente não pode menoscabar, porque se a gente ignora isso, a gente cai nessas malhas e acaba traindo a verdade no nosso coração e que nós precisamos divulgar. Nesse sentido, que igual, por exemplo, ali na primeira hora cristã, Lívia, consono vai ser trago no romance Há 2000 anos, que é a esposa de Publientos, ela tinha um contato com Jesus ali, como na primeira hora cristã, e inclusive recebeu muitas injustiças do ambiente ali familiar dela, porque foram muitas tribulações que o alcançou pelo ser cristã. E quando aconteceu ali a primeira leva de cristãos que foram para a boca dos leões, nas festividades dos circos romanos, ela estava no meio. E ela, ali, enquanto essa intrepidez de dar a sua vida pela causa da verdade, que ela sabia que era a causa de Jesus, ela foi para a boca do leão, e aqueles que morreram ali, nas patas dos leões, naquele primeiro momento, enquanto a primeira leva e também as subsequentes, eles já iam sendo retirados do corpo. Então, eles não acompanhavam as atrocidades que eles estavam sofrendo dos leões, porque eles iam sendo retirados pelos benfeitores e levados para uma região de paz. Por isso que, quando a gente fala essa colocação de Jesus, porque aquele que ali, diante daquele leão faminto, se perde pela causa da verdade, ele encontrou depois a paz. Agora, aquele que, no momento na terra, está com a sua conta abarrotada de dinheiro para garantir o seu futuro, ele venha ser colhido pela morte do corpo físico, como ele tentou salvar seus bens, seu futuro aqui, ao vir o desencarne, ele vai encontrar a sombra, porque ele vai ter que bater de frente com a sua ganância, com o seu egoísmo e com as consequências disso. Por isso que a gente tem relatos de muitas desencarnações sofridas, que o indivíduo estava nessa vibração do orgulho, do egoísmo aqui. Quando ele veio desencarnar, ele continua na mesma faixa, que representa as gradações dos umbrais. A gente tem um pouco mais para baixo a região trevosa, mais para baixo a região abissal. Temos o Vale dos Suicidas, que é uma região à parte. Mas, dizendo aí de diferentes gradações que tem a ver com as nossas mazelas, porque existem punições, não enquanto algo que vem de Deus, mas consequência da minha ação ruim. Para todo tipo de erro, a gente tem consequências no astral, enquanto uma região vibratória em que eu fico de tormento. E para todas as virtudes, tem as suas consequências boas, enquanto aí a região de luz, considerando as diversas gradações que vai ter no astral superior, tanto em colônias, com as suas respectivas gradações, mas quando a gente fala do astral superior, para toda virtude vai ter a sua consequência boa respectiva. E para todo erro, para todo vício, vai ter a sua consequência ruim respectiva. Em termos de astral, de nós desencarnados, encontrando o resultado das nossas obras. Mas na Terra isso também acontece. Mas como nós estamos aqui no estágio, o indivíduo, enquanto está encarnado aqui, ele pode se demorar nos gozos terrenos, em querer garantir a sua velhice, querer garantir o seu pão,
a sua roupa, e não pensar no outro. E nesse sentido que, enquanto nós estamos aqui sob o véu da matéria, a gente corre risco de enganar. Por isso que Jesus veio nos esclarecer. Cuidado em querer garantir algo para você, em querer ficar se defendendo. Porque uma das coisas que a gente tem muita preocupação em garantir é a nossa imagem, que me torna muito ligada ao que o outro está pensando, ao que Beltrano está falando. E nesse sentido, eu perco a conexão com o essencial, com aquilo que eu preciso atender, que é a vontade de Jesus na minha vida, porque eu estou preocupada com a opinião alheia. Então, isso mostra, por exemplo, um apego à minha imagem. Então, da mesma forma que lá na primeira hora cristã, o indivíduo precisou dar o corpo físico e vinha desencarnar pela causa da verdade, hoje eu preciso entregar a minha imagem. E mesmo que eu esteja sendo caluniada, injustiçada, fazer a morte dessa imagem, que seria o ideal para mim, pela causa da verdade. Porque aquele que está imbuído da causa da verdade, da mesma forma que na primeira hora cristã, ele entregou o seu corpo físico na boca do leão, ele entrega a imagem que ele tem. E não se preocupa se ela está manchada, porque ele está focado em viver no seu coração o bem. E fazer isso continuar nas obras que ele realiza. Por isso que existem aí vários aspectos, quando a gente reflete a questão dos nossos apegos, que enquanto a gente está num corpo de carne, a gente corre risco de cair. Inclusive, vai ser traga em Missionários da Luz essa questão do personalismo, a necessidade que a gente tem de se defender, do que quer que seja. Porque Jesus, quando ele estava sendo julgado, ele não se defendeu, ele silenciou. Porque nós estamos aqui fazendo uma cogitação, uma reflexão que tem Jesus como centro, porque ele está no centro das nossas reflexões. Se Jesus, o nosso modelo e guia, quando podia ter se defendido, calou e suportou corajosamente todas as consequências de ter se calado, porque Pilatos ali, diante de Jesus, instigou ele: você não vai falar? Você sabe com quem que você está falando? E Jesus ali, ele não se explicou e nem se justificou diante de Pilatos, enquanto para garantir a sua soltura. E Pilatos ficou atiçando ele, dizendo para ele em tom ameaçativo que se ele continuasse calado, as perguntas que ele estava fazendo, ele poderia entregá-lo à crucificação. Como Pilatos, ele já tinha sido avisado pela esposa dele, que tinha tido um sonho com Jesus, e sabia que Jesus era um espírito de luz, e a esposa dele então pediu para ele para não se envolver com Jesus, porque ele era um homem justo. Pilatos, por causa da covardia, que como vai falar aqui nesse recorte que a gente precisa ter coragem para viver a verdade, Pilatos não deu conta, ele caiu na covardia moral e lavou as mãos. E deixou que eles decidissem ali o destino de Jesus naquele momento, enquanto ser crucificado. Mas quando Pilatos ele interroga Jesus e Jesus silencia, porque não caiu na autodefesa, e Pilatos o ameaça que se ele não se explicasse a sua situação para ele, ele teria o poder de entregá-lo à crucificação, Jesus não se abala, ele permanece sem se justificar. Ou seja, na situação que eu estiver vivendo, existem momentos que se eu silencio, evito me justificar, significa uma perseguição, uma injustiça acontecendo. Se eu estiver na renúncia, isso é indiferente para mim, eu vou seguir, sem necessidade de garantir a minha imagem, aquilo que está chegando de mim no outro.
Enquanto aí, uma conduta que eu consigo ter limpa na minha consciência, que eu não preciso que o outro valide isso, robore, porque eu não estou esperando pelo outro na minha marcha de engrandecimento e de sacrifício. Então, vai ser dito nesse recorte de Missionários da Luz que nós temos que ter muito cuidado com o nosso ego doentio que nós temos, porque enquanto num orbe aqui o nosso ego ele é inflamado, ferido, e esse ego ele distorce as nossas percepções. Então o indivíduo ele está na verdade numa paixão desvairada, em vibrações contraditórias e subversivas, tentando se proteger e se defender do que está chegando nele, e na verdade com isso ele só está deixando passar a oportunidade de viver o renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Jesus. E nesse sentido que numa contextura igual nós estamos, de obnubilações que nos ocorrem, até porque se nós considerarmos as vibrações malévolas que pululam para todo lado, isso encontra sinergias. Nesse sentido que, se eu consigo ir fazendo essas abnegações portar dentro da alma, eu vou conseguir, consequentemente, a edificar o céu dentro de mim. E isso vai significar uma liberdade, uma paz, que é portar dentro da alma. Por isso que quando é trago para nós, por exemplo, a questão dessa preocupação comigo mesma, gente, isso também tem a ver, por exemplo, com as nossas carências, que a gente tem que ter cuidado com elas. Porque se eu vou num supermercado com fome, ao invés de comprar feijão, eu vou comprar um pacote de batatinha que eu rasgo e como na hora. Isto é, a fome física, ela modifica a maneira como eu olho para os itens naquele supermercado. E, consequentemente, interfere na compra que eu vou fazer. Por isso que eu tenho que evitar ir no supermercado com fome. Da mesma forma, são as nossas carências, nossas fomes de amor. Se eu dou aso para as minhas carências, vai acontecer que eu vou olhar para o mundo com essa fome de amor. Então, eu vou olhar para as situações em torno de mim querendo o amor para mim. Enquanto que a doação é o movimento que realmente diz de algo que eu vivo. Porque é melhor dar do que receber. E eu só dou do que eu tenho. Então, se eu estou pacificada e amorizada enquanto o amor comigo mesma, isso vai interferir até na forma como eu enxergo o meu redor e eu cobro. Porque eu deixo de cobrar, eu saio dessa posição de cobrar do mundo alguma coisa, de parasitar o mundo, sugando seus recursos, vampirizando o que tem em torno de mim para me doar. Então eu mudo de faixa. É aquela questão que nós faláramos no início, eu subo. Ao invés de eu ficar naquela frequência baixa, de onda longa, eu fico numa frequência alta de onda curta, que é a doação do amor. Sem esperar nada em troca, nem mesmo a gratidão, a inteligência compreensiva do outro. É algo que eu dou. E também não acompanho o que o outro faz com aquilo. Eu simplesmente dou. Porque o que vai acontecer com a doação boa que eu faço, isso é problema do outro, não é meu. Eu sou chamada a levar a boa semente, a distribuir a boa nova, a fazer a entrega de vibrações que sejam auxiliativas no orbe em que eu me movimento nesse momento, mas depois que eu fiz essa entrega, cada qual vai conectar com isso e se beneficiar disso de acordo com o próprio merecimento, com a própria fé
e com o próprio movimento de alterações das próprias frequências para poder ter condição de receber isso ou não. Porque essas dádivas, elas promanam do Cristo. Se é dádiva, é porque promana do Cristo, porque é dele que vem. Então, aquele que realmente doa sem esperar recompensa, ele não espera nem a recompensa do resultado que ele doou. Porque se eu dou e fico querendo um resultado específico, significa que eu estou esperando alguma recompensa, que no caso seria o resultado daquilo que eu doei. A doação verdadeira, ela prescinde disso, ela não precisa nem acompanhar o resultado da minha doação, nem que o outro me agradeça, nem que o outro me compreenda. Ela é gratuita, ela é voluntária. E é esse o estado em que a gente vai saindo das nossas vitimizações, das nossas carências. Porque o indivíduo, quando ele não se ama, ele vai fazer interferência desse estado interior na forma como ele cobra de outro amor. Porque se eu não me amo, acaba que eu vou ter uma série de estratégias subterfugiosas, subrepetícias, para que o outro corresponda ao amor que eu quero receber e para que ele me entregue isso, inclusive fazendo chantagens. Porque se dentro de mim está vazio e eu não tomo essa rédea, quer me amar, quer me dar amor, acaba que eu vou, com aquele que convive comigo, exigir isso do outro. Mas quando eu entro nessa faixa, eu já estou numa condição de insatisfação, de aflição, de inquietude, de perturbação, de rancor, de vitimismo, de insuficiência. Então, eu vou cobrar do outro revoltada, desatrelada, indignada. E chegado nesse ponto, eu vou querer que o outro atenda às minhas exigências. Nesse sentido que, quando então é trago para nós que esse é um movimento interno, inclusive consono vai ser trago no mecanismo da mediunidade, que é uma partitura. E nós temos aí uma colocação de um palestrante em que ele traz para nós que essa partitura, eu sou a maestra dessa orquestra. Que do momento que eu faço o comando adequado, os elementais que eu tenho, vai sendo possível eu modificar as notas que eu estou emitindo. Timbre, voz, afinação, o resultado do conjunto. Porque ele vai dizer, o nome desse pregador é André Luiz Oliveira Ramos. Ele vai dizer que é uma partitura em que nós estamos aí fazendo intercambiações nela enquanto os condutores desse barco, onde eu vou então, com a minha vontade, fazendo escolhas melhores. Porque quando a gente fala, por exemplo, na Terra, Jesus está no leme do barco planetário. Mas para que eu possa fazer esse segmento a ele, eu preciso comandar o meu barquinho. E nesse sentido, esse timão vai dizer daquilo que eu consigo produzir com a minha orquestra. Eu tenho a partitura, estou fazendo uma orquestração. Então, há diversos elementos dentro de mim que eu preciso manobrar adequadamente. Conjugar,
conectar, fermentar as reangulações. Nesse sentido que, quando a gente considera os vários departamentos do corpo que funcionam quais motores sustentativos, o cérebro, com as suas especiais células, detém verdadeiras usinas microscópicas. E a gente tem aí um associativo com as partículas pequenas de germânio na construção do transistor, nos radiofônicos conjuntos miniaturizados, que pode oferecer uma expressão imperfeita. Então, nesse prodigioso microcosmo, a mental matéria, o impulso do espírito, é expressa e manipulada, em constante movimento, produzindo correntes que exteriorizam no tempo e no espaço, conservando o poder mais amplo na aura da personalidade em que se exprime, por meio de reação e ação permanentes, como acontece no comum gerador, em que o energético fluxo atinge máximo valor, segundo a integral resistência do campo, diminuindo de intensidade na curva saturosa. Por isso que nas reentranças de cabine semelhante, intimidade cuja a criatura expede ordens, decisões que traça o destino próprio, nós vamos ter no centro de visão, audição, córtex, olfato, tato, palavra falada e escrita, gosto, múltiplos automatismos e memória, conexão com os mecanismos mentais, configurando os poderes da profunda memória, da análise, do discernimento, do entendimento, da reflexão e dos valores morais multiformes, de que nos enriqueceremos no trabalho da autossublimação. Nesse sentido que teremos aí nesses fluxos províncias da individualidade, circulando mentais correntes constituídas à base de átomos, de matéria de grandeza mesma, igual, qual ocorre na física matéria, em que as elétricas correntes resultam de físicos átomos excitados, que vão poder ser tanto a questão do átomo todo, ou dos elétrons, ou de diminutas partículas do núcleo, do átomo. E nesse sentido, quando a gente fala dessa corrente elétrica, isso tem a ver com o átomo excitado, formando em sua passagem o resíduo magnético consequente. Pelo que depreendemos que a existência do eletromagnetismo, tanto naqueles em que se evidencia a mental matéria, quanto nos interatômicos sistemas da física matéria, vai acontecer. Então, a gente tem aí, seja nos sistemas interatômicos da física matéria, em que perceberemos o eletromagnetismo, mas também na matéria psíquica mental. Por isso que, em última análise, nós, a partir daquilo que foi trago, teremos aí as multiformes morais valores a partir de uma expedição pela nossa vontade de decisões e ordens que transformam o nosso destino. Porque então será possível partir aí de todas as ordenações e decisões que a gente realiza, podermos, focando a nossa reforma moral, realizar aí o trabalho da nossa melhoria. E que nos permitirá, então, seguirmos após o Mestre leais.